Já, bom dia. Tô parecendo o Cid Moreira hoje, hein? Com a minha voz. Feliz sábado para vocês. Estou com a rinite atacada, por isso minha voz está mais grave, assim. Mas dá pra gente seguir. Cleito, ficou muito bonito, viu? Vocês estão elevando a gente. Obrigado pela música. Queridos amigos, eu espero que vocês estejam bem. Que esse dia mais tímido não deixe você tímido no sábado para se encontrar com Jesus Cristo. Que você consiga se desconectar da sua correria do dia a dia. Esse é o objetivo para nós estarmos aqui hoje, tá bom? Hoje eu trouxe um tema especial para a nossa igreja. A ideia é a gente trabalhar de um pouco diferente. Normalmente eu trabalho de maneira expositiva nas mensagens bíblicas. E os sermões expositivos, eles trabalham um ponto, um trecho da Bíblia específico, extraindo as orientações e os ensinos daquele texto. Uma outra forma de se apresentar a Bíblia é através de sermões ou mensagens temáticas diferentes da expositiva. E a temática, a gente pega um texto ali e um texto aqui para a gente entender o que a Bíblia pensa sobre um determinado tema. Os dois sermões têm seus espaços. Eu particularmente gosto mais do expositivo, porque me exige tradução e outras coisas mais do texto. Mas o temático também é muito importante para a gente entender ideias, que são doutrinas, pensamentos e coisas que a Bíblia pensa. Então a gente vai trabalhar assim hoje, tá bom? Você já deu um oi pro seu amigo? Você tomou café ali? Você deu um oi para ele? Falou, oi amigo, você já falou? Você já falou? Você já falou, oi irmão, você já falou? Você já falou assim, oi inimigo, já falou? Que tem que amar também o inimigo, não tem, né? A orientação de Jesus. Ame o seu inimigo. Se tiver um inimigo aqui, você dá oi para ele. Feliz sábado, inimigo, tudo bem? Tá bom? E a gente vai estudar a Bíblia. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. É só apertar aqui, Douglas, e aí? Douglas vai colocar ali. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Deus fala com a gente? Deus fala com a humanidade? Deus fala com as pessoas? O que você acha? Como que Deus falou com você essa semana? Ou não falou essa semana? Eu quero afirmar para vocês que Deus é um comunicador por excelência. Vou repetir. Deus é um comunicador por excelência. Ele fala conosco a todo tempo. A grande questão é que num processo de comunicação é necessário que pelo menos dentre vários processos que constroem uma comunicação, dois primários são o emissor e um receptor. Aquele que emite a mensagem e aquele que recebe a mensagem. É por isso que eu gosto da Bíblia, porque quando nós oramos, nós falamos a Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Só que Deus fala através da Bíblia apenas? Ou ele fala de outras formas? Hã? Inúmeras formas. Deus ele fala através de um sonho, ele fala através de uma música, Deus fala através de uma pessoa, de notícias. Deus fala com você de várias formas. Agora, a grande pergunta não é se Deus fala, porque eu entendo que Deus fala, mas a pergunta é se eu estou recebendo essas mensagens. Não é? Tem, dentro de um processo de comunicação, você tem um canal de comunicação, você tem os ruídos, você tem vários fatores que constroem uma comunicação e precisam ser levados em consideração. Né? Então Deus fala? Fala, Deus fala. E o meu grande objetivo é entendê-lo. Amós 3,7 vai dizer o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós temos várias formas de Deus falar, mas nós temos uma maneira específica a qual a Bíblia me ensina que Deus fala. Qual é?
através das profecias. Você já ouviu alguém falar o seguinte assim, olha, você foi inspirado hoje no sermão. Você já ouviu alguém falar assim? Já ouviu? Você já falou talvez para alguém? Eu quero dizer para você que, teologicamente, um pregador da palavra não é inspirado. Ele, muitas vezes, ele pode ser iluminado. Mas inspirado, só um profeta. E aí você fala, pastor, mas o pregador não é profeta também? É um tipo de profeta. Em que aspecto? Então, se o Luiz vier aqui pregar mensagem bíblica, ele é um tipo de profeta por quê? Porque ele está transmitindo uma mensagem bíblica. E se o Luiz subir aqui e fizer um stand-up só contar piada? Aí não, né? Obrigado, Nete. Aí pede para descer, né? Então, há um tipo de profeta, que é aquele que transmite a mensagem que já foi revelada a um profeta. Então, ele é um profeta porque ele está transmitindo a vontade de Deus, certo? Mas o que nós entendemos como dom profético é aquilo que Deus falou aqui a Amós. Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Muito bem. Disto posto, eu vou seguir com vocês para nós pensarmos em algumas coisas que até a Jane falou aqui agora, que é a dificuldade dentro do processo de comunicação. Hoje em dia, eu tenho certeza que você também passa por isso. Nós temos uma dificuldade absurda de concentração. Nós temos uma dificuldade enorme de se concentrar. Sabe por quê? Porque o mundo hoje, ele configura um sistema para nós estarmos distraídos. O mundo hoje configura uma forma de viver que a gente não consegue estar onde nós estamos. Nós estamos onde estamos, mas nossa mente está divagando sobre nossas preocupações, sobre o que eu preciso resolver depois de onde eu estou. Então, se eu estou no trabalho, eu estou resolvendo pensando em coisas que eu vou resolver em casa. Se eu estou em casa, eu penso nas coisas que eu vou resolver na igreja. Se eu estou na igreja, eu penso nas coisas que eu vou resolver no trabalho, com o vizinho. Nós não estamos mais habilitados, ou estamos perdendo a habilidade de estar onde nós estamos. E isso, como diria um pastor que foi meu professor, ele falou assim, isso é dragônico. E ele falava isso no aspecto de ser algo maligno. Por quê? Porque Deus, para falar conosco, ele precisa que nós estejamos concentrados. Ele precisa que a gente desenvolva a habilidade de estar onde está. Porque se Deus está tentando comunicar com você, ele não vai comunicar com você lá nas suas preocupações. Ele vai se comunicar com você onde você está. Se eu não consigo ter tempo para fazer uma boa meditação, se eu não consigo ter tempo, tem gente que fala para mim, pastor, eu começo a ler uma meditação, a Bíblia, ou estudar a lição, e daqui a pouco minha mente divagou, daqui a pouco fui embora. Tem até uns vídeos engraçados que colocam no Instagram, lembra? Que o cara tá vendo um negócio no celular e ele começa a dar risada, aí daqui a pouco ele olha uma pessoa que sofreu um acidente e eu esqueci. Você já viu esse vídeo, não? Ele tá assim, ele tá vendo, a câmera mostra só ele. Aí ele tá vendo alguma coisa engraçada no celular e tá rindo. Aí daqui a pouco a câmera afasta, aí mostra uma pessoa acidentada lá, que sofreu um acidente. E provavelmente a ideia do vídeo é o seguinte, ele foi pegar o celular para ligar o 192 e se distraiu e começou a ver Reels. Aí ele, esqueci. Aí começa a voltar para fazer. A gente tá assim hoje. Ou você, quando você está estudando, ou quando você está trabalhando, você já não se pegou divagando pelo universo vasto e infinito da internet e de coisas que normalmente não agregam. Hoje, as pesquisas que estão se fazendo na área de neurociência, principalmente a doutora Rosana Alves fala sobre isso, que as coisas que são irrelevantes, as coisas que são tolas, que nós vemos e achamos engraçado, elas em massividade, de maneira excessiva, elas estão tornando a nossa mente inábil para lidar com coisas concretas, reais e profundas. Então é muito divertido ver aqueles videozinhos bobos, né? Só que nós estamos perdendo essa habilidade. Muitas interferências para Deus. Se Deus vai revelar e revela aos seus servos, os seus segredos aos servos, e esses segredos precisam chegar até nós, a gente está com um problema sério
de comunicação. Nós estamos nos perdendo em meio a tantos ruídos e tantos barulhos. E a pergunta que fica é a seguinte: como que eu posso entender a voz de Deus com tantas vozes gritando no meu ouvido? Como que eu posso ouvir a voz de Deus se tanta gente está gritando no meu ouvido e tantas vozes estão falando alto? Douglas, você me permite, Cristiano também? Eu cheguei ali atrás, eles chegaram cedo para fazer o culto acontecer hoje. A gente está ali com os desafios na parte de som. Faz uma pecinha que não está funcionando. E aí eu olhei para aquele momento e alguma coisa falou assim: eles não vão conseguir ter paz no culto hoje se a gente não concentrar que mesmo que eles estejam lá para fazer acontecer o culto aqui, eles precisam ter um momento de paz para ter um encontro com Deus lá com eles. Mesmo os músicos aqui, eles vêm para cá, faz a música, toca, mas se eles não tiverem o tempo deles, por causa que a gente está preocupado em fazer, em servir a igreja, a gente não está conseguindo dar tempo para Deus falar, a gente só está fazendo. Entendeu? Por isso que eu estou com uma batalha na Igreja da Barra, que tem mais pessoas, mais departamento, e aqui também, para que na hora do culto a gente não tenha coisa acontecendo concomitante. Para a gente dar tempo, diminuir os ruídos. Essa é a bênção do sábado, queridos. A bênção do sábado é um dia que Deus propõe para que a gente consiga exercitar a habilidade de se concentrar, porque é na concentração, é estar onde você está, que Deus pode falar no seu coração e na sua mente. Entende? E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente tem maneiras às quais o Espírito Santo conduziu a sua igreja e conduz. O Espírito Santo, ele, desde os primórdios, ele trabalha com o seu povo dando dons e habilidades. Lá no santuário, quando foi construído lá no santuário, o Espírito dotou os homens e mulheres de dons para fazerem o santuário. E assim foi ao longo da história. Vamos ver um exemplo. O dom de profecia. O dom de profecia é algo, se a gente está falando que Deus fala e fala através de seus profetas, vou focar com vocês nesse dom. Porque esse dom, inclusive, ele faz parte da origem da nossa identidade. Nós nos identificamos com isso. E esse dom profético. Queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 até o 11. E alguém lesse para mim, por favor, de maneira pausada, tranquila. Pode sim, deixa eu colocar o microfone para você. Desculpa aí, vou sair aqui, viu, Raquel? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, e no outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Muito bem. A gente percebe que dentre vários dons, nós temos o dom de profecia, que permanecia na igreja naquela época. Paulo, em alguns momentos, vai falar assim: vocês, mais do que falar em outros idiomas e outras línguas, vocês deveriam buscar o dom de profecia. Para vocês ouvirem a vontade de Deus e Deus comunicar. Então, assim, o dom ainda existe. Dá uma olhada em Efésios capítulo 4, verso 11 até o 13, por favor. E alguém leia para mim, por gentileza. E aí, pega esse microfone aqui, ó. Efésios 4, verso 11 até o 13. Ju, você entrega ou quem for ler, por gentileza? Hã? Para os profetas e outros para evangelistas.
e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ok? Então, o dom profético, eu queria, primeiro ponto, que o dom profético, ele é um dos dons do Espírito Santo para a igreja. Tá bem? Então, a igreja cristã, ela tem desde a sua origem um dom prometido biblicamente, que é o dom profético. Paulo fala desse dom e fala que esse dom existiria e que o Espírito, inclusive, que ele deixaria de dar nenhum dom se a igreja assim precisasse. Então, primeiro ponto, dom profético, ou seja, se Deus ele ainda fala, e ele fala com os seus profetas, para nós tem uma promessa bíblica de que a igreja cristã, ela tem em sua essência o dom profético ainda junto com os outros demais dons. Estamos juntos aqui? Entenderam? Muito bem. Segundo ponto é que o dom profético, ele seria um símbolo, uma referência da igreja remanescente. Ok? Então o primeiro ponto é que o dom profético estaria presente na igreja cristã. E o segundo ponto é que esse dom profético, especificamente esse dom, ele estaria presente para identificar a igreja remanescente. Em que aspecto? Apocalipse capítulo 12, verso 17. E fica em Apocalipse que a gente vai ler outro texto. Alguém, por gentileza, abre em Apocalipse 19, verso 10. Apocalipse 12, verso 17. Acharam? Podem ler, por favor? Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Exatamente. Para vocês entenderem o contexto, a mulher aqui nesse capítulo, como é um capítulo profético, mulher significa o povo de Deus. A igreja do passado e do presente, na época de João. E também a do futuro. A mulher se caracteriza por aquele movimento, o povo de Deus fiel a Deus. Essa mulher, ela vai para o deserto e fica 1260 anos, que é o período profético, de muita batalha, luta e sofrimento. Alguma coisa acontece com essa mulher no deserto. Que a gente vai ver que no capítulo 17 a mulher está montada numa besta agora, vestida de vermelho, com cálice derramando sangue dos justos e ornadas de ouros. Ornada de ouros. Alguma coisa aconteceu com essa mulher, que essa mulher se corrompe. E aí a gente precisa estudar com calma para ver isso aí. Mas o que aconteceu com a mulher não foi com ela toda, porque tem um remanescente. Você vê, fala, o restante da sua descendência. Tem alguém que sobra desse processo. Então a corrupção da igreja sobra um remanescente. E aí você fala o seguinte, porque você é uma pessoa que ama Deus. E você é uma pessoa que quer estar com Deus. E você fala o seguinte, eu preciso entender qual é esse povo remanescente, porque eu quero fazer parte desse povo remanescente, sim ou não? Se eu estou estudando a Bíblia e eu começo a ver e falo assim, a igreja tá lá, aconteceu alguma coisa, mas tem um restante. E agora eu quero fazer parte desse restante. Aí a primeira pergunta que você faz, quem são eles? Como que eu encontro? Como que eu identifico? E aí está as características, fidelidade à lei de Deus e a presença do Espírito de profecia. Por quê? Olha o capítulo, aqui fala assim, ó, esses restantes, esses remanescentes guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de... O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10. Eu vou ler aqui só porque eu lembrei agora que eu tô com o microfone para sair na câmera, tá bom? 19, 10. João, olha o que está acontecendo. João, ele se ajoelha perante o anjo e aí ele começa a querer adorar. O anjo fala para ele o seguinte, prostrei-me, verso 10, tá? Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos que guardam os testemunhos de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus
É o quê? É o espírito da profecia? É o espírito da profecia? Sabe o que aqui o anjo está dizendo, João? O anjo está dizendo, João, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele está dizendo o seguinte: as características que representam o seu povo é a fidelidade à lei, eles guardarão os mandamentos, eles não vão relativizar para falar qual mandamento é mais legal, eles vão guardar os mandamentos de Deus. E o segundo, esse povo remanescente, ele tem a presença do dom profético, do espírito da profecia, ele receberia o dom profético. Então ele fala o seguinte, João, e quando eu pego cronologicamente, eu sei de uma coisa. Lembra que a mulher foi para o deserto, que eu falei para vocês? A gente não está estudando esse capítulo, mas eu falei, a mulher vai para o deserto e fica 1260 anos, certo? Esses 1260 anos, eles avançam e vão para depois do século XVIII. Então eu sei que esse remanescente viria no período do fim, o período do fim da história. Então não é lá no começo? Aqui está falando de um povo que vai restar, de um problema que vai acontecer com o cristianismo, e esse movimento que vai restar, eles vão buscar ser fiéis a Deus e eles terão um dom profético. Muito bem. Aí nós avançamos. Tá tudo bem até aqui? Estão me entendendo? Estamos juntos? Então tá bom. Se você precisar falar, não fale. Aí só... Estou brincando, pode falar. Se você precisar fazer algum comentário, faça. O que aconteceu? Eu quero lembrar você do que acontece na história. Depois do século XVIII, a gente avança para um período muito, muito importante na história. O século XIX, ele é conhecido como, no termo que definiam essa época, foi chamada de Belle Époque. Belle Époque significa um período de grandes desenvolvimentos e grandes avanços. Dentre eles, o desenvolvimento espiritual. E sabe o que aconteceu? Você lembra lá. Olha o que Daniel falou. Daniel falando de profecia, o Daniel fica intrigado porque tem um poder que está tirando de Deus aquilo que lhe é devido. Aí fala assim, até quando essas coisas vão acontecer? Aí Daniel recebe a mensagem do anjo. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Uau! Aí vem Daniel 9, no próximo capítulo, aí uns 2, 3 anos depois de que ele recebeu aquela mensagem, e aí o anjo falou para ele, Daniel, aquilo lá que você não entendeu, eu vou te explicar, saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, aí você vai marcar a sua data de início para os 2.300 anos. Tá bom? Tudo bem até aqui? Quando que isso acontece? 2.300 anos. Por que 2.300 anos se ele está 2.300 tardes e manhãs? Por que, igreja? Exatamente, nós estamos num contexto profético. Lembra que mulher representa a igreja? Da mesma forma, nós temos símbolos. O dragão representa Satanás, águas representam povos, estrelas representam anjos e assim por diante. Quem que vai me dizer isso? Sou eu que invento? Eu que estou lá sentado e falo que isso aqui é legal, vai representar isso. Sou assim? Não. A Bíblia fala para nós. A Bíblia nos dá os símbolos, ela explica para nós os símbolos, ela identifica para nós os símbolos. Se a profecia é a maneira de Deus falar, eu preciso me debruçar e entender. E aí eu começo a estudar, e aí eu descubro que quando a Bíblia fala em dias, ela está falando em anos. 2.300 anos. E aí ele me dá outra informação. Como que eu começo a calcular esses 2.300 anos para saber o que aconteceu, o que acontecerá depois? Você começa então pela saída da ordem para restaurar Jerusalém. Essa ordem aconteceu naquele ano ali, onde um imperador persa, no ano 457, faz um decreto para que o povo volte e reconstrua Jerusalém que foi destruída. Uau, fantástico, a Bíblia está dando sinais e nós temos a história para mostrar o que está acontecendo. E aí depois de 457 você avança e coloca 2.300 anos, você vai parar onde? Você vai parar no século XIX? Um século de grandes acontecimentos? O que acontece no século XIX? Dá uma olhada comigo. Só para você ter uma ideia como o século XIX foi um século marcante para a humanidade. Olha só. Foi inventado o telégrafo elétrico. Olha que legal. O tanto de coisas que surgiram naquela época. O telefone foi inventado no século XIX. A locomotiva a vapor. O automóvel. O motor elétrico. A lâmpada incandescente. A teoria da evolução. Charles Darwin lança o seu livro A Origem das Espécies em 1859, 58, 59. A teoria da microbiana ou das doenças, que aí depois Louis Pasteur vai inventar a pasteurização, ele vai identificar a parte da microbiota e vai desenvolver a metodologia da pasteurização.
Olha só, por isso que a gente consegue hoje tomar o suco de uva não fermentado, né? Porque inventou-se a pasteurização e outras técnicas de preservação e conservação. O que mais? A fotografia, o fonógrafo, que eu não sei o que é fonógrafo, mas eu imagino. O cinematógrafo, obrigado. O raio-x, olha só, o raio-x foi inventado no século XIX. A radioatividade também, falando desse período, eles descobrem e desenvolvem isso aí. O século XIX, a Coca-Cola foi inventada no século XIX. 1898, por ali. Ou seja, coisas boas e ruins foram inventadas na Coca-Cola. Coca-Cola, para vocês, eu sei que vocês não tomam, é um líquido preto, cheio de açúcar. É que o povo adventista não costuma beber essas coisas. E aí, eles inventaram lá naquela época. Entendeu? Aí o que acontece? O século XIX é só para dizer para vocês que a profecia dada a Daniel 2.300 anos levou para um tempo muito específico e que, lógico, foi um período de grandes descobertas. E todas essas grandes descobertas, elas foram muito boas para a humanidade, sim. Algumas foram ótimas, algumas a gente se perdeu e está fazendo bagunça com elas. Mas, de uma certa forma, é um processo de desenvolvimento intelectual. Só que todo esse desenvolvimento intelectual, pasmem, aconteceu bem no período onde os 2.300 anos se findariam. E outro dia eu estava pensando sobre isso e falei assim, mas é lógico. Se esse período se finda no século XIX e nós estamos numa batalha entre o bem e o mal, o que o exército adversário vai fazer? Criar muitas distrações. E o mundo no século XIX se distraiu de muitas formas, mas também teve um grande reavivamento espiritual. Então é o século das invenções, é o século da origem do evolucionismo, do espiritismo, é o século onde muitas pessoas se levantam. Depois você dá uma lida nas enciclopédias, hoje não tem mais enciclopédia, hoje é chat GPT, né? Dá uma olhada e aí você vai ver o tanto de profeta que apareceu nesse período, ou melhor, pseudo-profeta falando, eu recebi um dom e tudo mais. É claro, nós estamos num momento onde se termina a maior profecia de tempo da Bíblia, que é o 2.300 anos. E aí, naquele contexto, muita coisa ficou como informação, porque, lógico, eu preciso distrair a mente de quem está ali. Porque quem estiver atento vai perceber aquilo que Deus está fazendo e o que está acontecendo nesse período. A bagunça foi tanta que um grupo de cristãos de várias igrejas, eles se reuniram e falaram o seguinte, essa profecia de Daniel significa que Jesus vai voltar. E eles entenderam que a purificação do santuário significava a volta de Jesus. E eles, e aí algumas pessoas criticam, né? Falando de já se viu, Jesus mandou não marcar datas, essas pessoas. E uma vez eu falei para a pessoa que falou isso para mim, eu disse assim, olha só, independente de ter marcado data, eles estavam com muita vontade de ver Jesus voltar. Coisa que a gente não tem hoje. Hoje a gente não marca data, porque eu não sei se a gente quer que ele volte. Uma vez uma jovem amiga chegou e falou assim, eu não queria que Jesus voltasse ainda. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu não casei ainda. Se no céu não tiver casamento, eu quero pelo menos ver como que é o casamento. Olha só. Tem muita gente querendo que Jesus não volte ainda, porque a gente tem muita coisa para fazer nessa vida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Naquela época, eles podem ter errado em marcar data, mas eles tinham um desejo ardente no coração de ver Jesus voltar. Nada na vida chamava mais a atenção deles do que Jesus Cristo. Eles vendiam as suas coisas porque eles acreditavam que Jesus ia voltar. E houve um grande desapontamento. E nesse grande desapontamento, muitas vozes, muitos barulhos, muitas invenções, muitas coisas novas, permaneceu um povo que entendeu que precisava ser fiel a Deus nos mandamentos. E automaticamente Deus pegou esse povo que estava tentando ser fiel aos mandamentos, cristãos de diversas denominações, e ele deu um dom profético. Porque as pessoas falam o seguinte, mas pastor, Jesus falou para ter cuidado com os falsos profetas. Exatamente. Se Jesus falou para ter cuidado com os falsos profetas, é porque existiriam os verdadeiros. O dom de profecia a gente viu biblicamente que não cessaria, porque seria uma marca do cristianismo e uma marca do povo remanescente. E o povo remanescente é aquele que vem depois da profecia de maior tempo da Bíblia. E o dom se levanta. Só que agora eu tenho muitas pessoas falando que são profetas e profetisas. Só que nenhuma delas deixou uma marca tão grande
E hoje, inclusive, é uma das 100 personalidades dos Estados Unidos, por aquilo que ela proveu à nação, que uma jovem chamada Ellen Gold Harmon depois se tornou Ellen White. Você sabe que uma das maiores dificuldades hoje para a nossa igreja e com as pessoas que nos conhecem é dizer que nós acreditamos num dom profético. Você sabe disso? Você sabe que existem adventistas que não conseguem ainda ter uma clara confiança de que essa jovem recebeu o dom profético e essa jovem se tornou uma mulher e essa mulher avançou em seu ministério até o século XX, ensinando e escrevendo muitas coisas extraordinárias. Nós temos dificuldades e provavelmente aqui entre nós temos essas dificuldades. Quando eu comecei a frequentar a igreja adventista, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu falei, calma, eu era ateu, agora eu estou acreditando que Deus existe. Uma coisa de cada vez. Bíblia primeiro, vou entender. Ellen White demorou um tempo. Mas enquanto as pessoas, eu vou contar um segredo para vocês. Enquanto as pessoas falavam das coisas sobrenaturais que aconteciam com ela quando ela estava em visão, isso nunca me chamou a atenção. Ah, porque ela não respirava, os críticos e haters dela iam lá para questionar se ela estava realmente em visão, e eles saíam de lá falando o seguinte, ela não está respirando. Ah, ela tinha uma força diferenciada. Ah, ela segurou uma Bíblia, quem já foi no NASP lá viu o tamanho da Bíblia, uma Bíblia imensa. Segurou essa Bíblia, o sermão inteiro, lá mais de 40 minutos de sermão. Essas coisas não me chamavam a atenção. Sabe como que foi chamar a minha atenção? Quando eu comecei a ler o que ela escreveu. Porque uma coisa eu descobri estudando a história dela, a biografia. Era uma mulher cristã de verdade. É uma mulher que perdeu 2 filhos. É uma mulher que vendeu e vivia de maneira bem simples, para que tudo que ela tinha, ela investisse em igrejas e sanatórios. É uma mulher que se dedicava ao estudo da Bíblia e virava noites estudando a Bíblia. Então uma coisa eu tenho, essa mulher era uma mulher cristã de verdade. E eu estou longe de viver a experiência e de repente ter o que ela tinha. Era uma mulher cristã de verdade. O esposo dela, pastor da igreja, que depois viria a ser a igreja adventista. Essa é uma mulher cristã. Segundo, o que ela escreve é extraordinário. Por que um profeta? Por que uma profetisa? Para que serviu? Vamos lá. Para que uma mensagem? Primeiro, para confirmar doutrinas. A gente está num momento ali onde as pessoas elas estão inquietas e incertas. Eles estavam vindo de uma decepção, muitos voltaram para suas denominações, outros se perderam e se afastaram completamente, mas ficou um grupo ali estudando. Eles precisavam de uma orientação profética. Eles precisavam de uma orientação divina. Primeiro, para confirmar doutrinas bíblicas. Não era para criar doutrinas bíblicas. Uma coisa que vocês precisam entender, o dom profético e tudo que a Ellen White escreve, não é coisa que ela inventa, ou que deu para ela de primeira mão. Eu quero dizer para vocês uma coisa, tudo que ela apresenta com relação à Bíblia são confirmações. Ellen White não aceitou o sábado logo de cara, sabia disso? Quem sabia? José Bates que chegou a essa conclusão. Ellen White resistiu a essa conclusão até que lhe veio uma mensagem. E ela falou, recebi uma mensagem do Senhor, é esse o caminho mesmo. Então, primeiro, fazer o quê? Confirmar doutrinas. Segundo, por que uma mensagem? Por que Deus levanta um profeta nesse período? Para fortalecer a fé. E terceiro, para guiar a igreja em momentos de incerteza. Se você olhar na história, queridos, se você está com sono agora, volte aqui comigo. Se você olhar na história bíblica, todo importante momento da história, Deus levantou um profeta. Deus ia inundar o mundo, chamou um profeta. E ele pregou 120 anos. Deus ia fazer uma grande nação, chamou um profeta. Deus precisava fazer com que o povo saísse de Israel, levantou do Egito, levantou um profeta. Deus precisava chamar a atenção de um rei, Deus levanta um profeta, manda uma mensagem para ele.
Eu quero dizer para você que na Bíblia não há momento importante que Deus não levante um profeta para fazer essas coisas, confirmar doutrinas, fortalecer a fé e guiar a igreja em momentos de incerteza. Tem reis no passado que não queriam ir para batalhas sem serem acompanhados pelos profetas, por seus profetas. E uma delas, inclusive, era uma profetisa, que o rei diz, vamos comigo, você tem profetisas como Débora, Hulda, as três no Novo Testamento, as três filhas de Filipe. Deus levanta profetas em momentos específicos para guiar, confirmar doutrinas, fortalecer a fé e guiar a igreja em momentos de incerteza. E no final de 2.300 anos, que é a maior profecia de tempo da Bíblia, quando se cumpriu, porque a gente tem certeza da data de início, e automaticamente a data de início me dá certeza da data de término. Você acha que Deus não levantaria um mensageiro, uma mensageira, no caso foi ela, para guiar o povo nesse momento? Ele levantou, queridos. As pessoas nos atacam dizendo que a gente acredita que Ellen White está no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Nós não acreditamos assim. Os escritos da Bíblia, eles são canônicos e eles traçam um perfil específico da salvação, desde Gênesis a Apocalipse. Ponto. Nós não acreditamos que Ellen White está no mesmo pé de igualdade, porque ela diz que ela é uma luz menor para guiar na luz maior. Ela é uma luz menor que nos aponta para alguém maior. É isso. Ela se definiu assim. A única coisa que dizemos é o seguinte: não existe mais ou menos inspiração, ok? Se o Espírito Santo inspirou Moisés e inspirou uma profetisa do século XIX chamada Ellen, se ele é o mesmo Espírito e eu acredito nisso, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Espírito inspirou mais um do que o outro? Não. Então ambos têm uma inspiração divina. Ponto. Agora, a inspiração que é dada a Ellen White não é para se igualar ao cânon sagrado. Assim como Natan. Você já viu algum escrito de Natan? Natan que falou com Davi? Balaão, um profeta rebelde lá, mas que, querendo ou não, fez a vontade de Deus? Você viu já algum escrito de Jesus? Aí já saiu da ordem dos profetas, aí já está falando de Deus, né? Tem muitas pessoas que não escreveram a Bíblia. Tem muitos profetas na história que não escreveram a Bíblia. Mas eles não foram menos inspirados. A única coisa é que eles foram inspirados para um fim específico. Ficou claro isso? Para um fim específico. Então, quando eu olho para os escritos de Ellen White, eu não acho que eu tenho que ir nos escritos de Ellen White. Apenas nele, ou nele apenas. E aí entra um outro extremo, né, que a gente tem que comentar aqui. Para que eu viva a minha experiência espiritual. Não, minha experiência espiritual é na Bíblia. Eu preciso ir a ela. Ela diz o seguinte: se as pessoas lessem a Bíblia, não precisariam dos meus escritos. Os meus escritos servem para aguçar o interesse na Bíblia. O objetivo é levar para a Bíblia. Então ela teve um levante profético específico, assim como Natan, assim como Hulda e outros mais. Queridos, temos propósitos específicos, mas a inspiração é a mesma. Se há propósitos específicos, não há um propósito maior do que os profetas canônicos. Então Ellen White, ela não está em pé de igualdade com a Bíblia, mas ela teve a inspiração divina. E se teve, quando eu olho para os escritos dela, eu não olho como qualquer escrito. Porque se eu sou um adventista que leva a sério as escrituras, guarda os mandamentos de Deus e tenha fidelidade ao testemunho de Jesus, sou fiel ao testemunho de Jesus, então quando eu olho para o dom profético que foi recebido num período específico da história, no maior período profético, naquele momento eu vou olhar para esse dom profético com muito zelo e muita atenção. Porque ali não é só um cristão inteligente escrevendo para mim. Ali não é um texto de John Wesley, ali não é um texto de Lutero, ali não é só isso. Então ali é um convite para vivermos algumas coisas importantes. Primeiro, qual o propósito do Espírito de dom profético que recebemos? Nos chama a reforma e a santidade de vida. Ok? O primeiro propósito do dom profético dado no final dos 2.300 anos para a igreja remanescente, que se tornaria então um movimento com o nome de adventistas. Porque aí eu tenho que falar outra coisa também. As pessoas param por isso e dizem, não, vocês acham que só os adventistas vão para o céu? Quem falou isso?
falar e perceber que este movimento busca ser fiel a Deus nos mandamentos e ter o testemunho de Jesus, isso a gente está falando que outros não vão entrar no céu? Você entende como a comunicação é ruim? Pelo contrário, queridos, tanto Ellen White como os pioneiros e todo o movimento adventista afirma que haverão pessoas no céu que não são adventistas. Eu creio que haverão pessoas no céu que não pisaram numa igreja cristã. Então ninguém está falando de privilégios ou salvação. A gente está falando que sim, profeticamente levantaria-se um povo, se levantaria um povo que buscaria ser fiel a Deus e teria o testemunho de Cristo, que é o dom profético. Isso não traz privilégio, isso traz responsabilidade. Então quando alguém fala o seguinte, só vocês vão para o céu, eu falo, quem falou isso? Em nenhum momento a gente falou isso. Nós acreditamos que haverão pessoas lá de todas as denominações, inclusive não cristãs, que vão ocupar o lugar de cristãos. Sabia disso? Então nós não entramos nesse ponto para falar quem vai e quem não vai. Mas uma coisa é certa. Você, hoje, está num movimento que não surgiu assim. Uma pessoa feliz acordou e falou, vou abrir aqui a garagem da minha casa. Abriu a porta da garagem, colocou umas cadeiras e falou assim, vou criar uma igreja. O movimento adventista não surge assim. O movimento adventista não é alguém que abriu a igreja e falou, eu quero ter uma igreja, eu vou fazer uma igreja. O movimento adventista ele surge dentro de um contexto profético, histórico. Apocalipse 10 fala inclusive da decepção que esse povo viveria. É um contexto, você faz parte de uma igreja profética. Não é uma igreja que levanta, abre uma bandeira lá e fala assim, outro dia, passando lá em São Paulo, eu vi uma igreja lá chamada Puleiro de Deus. A outra, Cuspe Santo. Sabe quando Jesus pega a saliva e faz o... Vocês não fazem ideia das coisas que estão acontecendo por aí. Eu quero dizer para você o seguinte, nós não pertencemos a um movimento que surgiu aleatoriamente porque alguém quis fazer uma igreja. Nós somos e fazemos parte de um movimento que surge num contexto profético. Você crê nisso? Nos chama para a reforma de santidade de vida. Deus precisava, no último, depois de 2.300 anos, é-nos dito que começa o tempo do fim. Deus precisava de um profeta porque é um momento importante. Para quê? Porque ele precisa preparar um povo, ele precisa levar esse povo à reforma, à santidade de vida. Um povo que cuida do corpo, um povo que cuida da mente, um povo que prega. E Ellen White, quando ela escreve, ela avança o seu tempo muito. E a gente só descobre isso quando a gente começa a ler. Eu vou falar disso já. Nos orienta na educação, saúde, família, mordomia e missão. Olha os pontos que ela começa a receber mensagens para se trabalhar. Porque a gente já tem a Bíblia, a gente já sabe como seguir, quais são as profecias, para onde vamos, mas aí Deus, no último tempo, no tempo do fim, quando termina a maior profecia de tempo, ele levanta um profetisa para dizer o seguinte, eu preciso preparar esse povo. Eu preciso preparar esse povo para o encontro comigo, porque agora esse é o tempo do fim. E aí, educação, saúde, família, mordomia e missão. Outra, fortalece a fé na palavra de Deus e a breve volta de Cristo. Então os escritos de Ellen White têm esse propósito. Os escritos que Deus deu a ela têm esse propósito. Foi ela, poderia ser William Foy. William Foy negou o dom profético. Outro que negou o dom profético, que foi confirmado que ele realmente estava recebendo mensagem de Deus, Hazen Foss. Foram homens que foram chamados também para serem profetas e eles negaram por diversos problemas circunstanciais. Mas essa jovem de 17 anos assumiu e falou, eu vou. E enfrentou os maiores perrengues da sua vida. Porque se você não sabe, ser um profeta não é fácil. O profeta normalmente ele sofre muito. Pega a história de Jeremias, pega a história de Isaías, pega a história de Oséias. O profeta não é brincadeira. Pega a história de João Batista. Ellen White não foi diferente. A dor e a perda de 2 filhos e tudo que ela viveu e se dedicou à causa de Deus. Ela não é uma escritora qualquer. Ela não está no pé de igualdade de escritores cristãos. Ela tem mensagens vindas do Senhor para um povo que se prepara para o encontro com Cristo. Fiz faculdade de letra, estou acabando já. Fiz faculdade de letra antes de ir para o seminário. Chegou lá, eles estavam falando assim, Cleiton,
A professora, nossa, porque nós estamos agora no momento da história da educação fabuloso e vocês vão pegar aqui uma transição do método behaviorista para um outro método construtivista e não sei o quê, bababá, e começou a falar um monte de coisa. Falei, legal. Aí eu percebi que tinha muita coisa boa, tinha muita coisa ruim e tal, mas era um método diferente. Isso aqui é a maior e mais revolucionária percepção da educação agora. E aí começou a falar do método e tal. E aí eu tô lendo, falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui confirmar. Eu tinha lido o livro Educação. Foi um dos livros mais interessantes que eu li na minha vida. Junto dele tem outros diversos dela, né? Mas Educação me chamou a atenção porque naquele contexto foi muito bom. Aí eu cheguei para a professora e falei, professora, você falou que no século XVIII, XVII, XVIII, XIX, XX, a gente tinha uma outra metodologia e que agora, no século XXI, isso aí tá novo. Eu falei, mas eu tenho um livro do século XIX que fala exatamente isso que você está falando. Ela falou, não, é impossível, lá não tinha essa metodologia. Não era? Não, mas eu vou te trazer. Levei o livro para ela. Ela começou a ler o livro, ela falou assim, esse livro aqui não é do século XIX, esse livro aqui... Eu vivi muitas experiências interessantes assim. Eu trabalhei na área de saúde há muito tempo. E eu não sei se vocês sabem, vou contar um segredo para vocês. Hoje tem uma medicina que se chama medicina do estilo de vida. Já ouviram falar? Muito forte nos Estados Unidos, na Europa também. Está chegando no Brasil. Tem congressos de medicina do estilo de vida. São médicos que, ao invés só de se preocuparem em tratar doenças, querem tratar a saúde. O princípio é... E aí o que acontece? Eles têm 6 premissas fundamentais para ter uma saúde saudável. 6 delas estão dentro daquilo que a gente já conhece. Luz solar, água, atividade de ar, respiração, né? Ar puro, atividade física, descanso, alimentação saudável, equilíbrio, a gente usa como temperança, confiança em Deus. E o que eles mudam? Eles não têm 8, eles têm 6. Então não entra a questão da confiança, a espiritualidade, mas eles estão começando a trabalhar a ideia da espiritualidade. Só que Ellen White escreveu isso há muito tempo atrás, quando se fazia medicina com sangria. Você estava doente, você ia lá, cortava e deixava o sangue vazar. Gente, é muito interessante. Isso eu estou falando de coisas que a gente vai percebendo como ela estava à frente do seu tempo. Mas quando você começa a ler os livros que ela escreveu, você percebe que essa mulher não está escrevendo sozinha. Ela está tendo uma companhia divina com ela. Mas a gente precisa ler. Se não ler, a gente sempre vai ficar com dúvida. E a maioria das pessoas, pelo menos todas que chegaram até mim hoje, que falaram, eu não confio que ela recebeu no profético. Eu pergunto, quantos livros você leu? Ela fala, eu não li nenhum. Ué, não tem como. Aí você não tá, eu concordo com você, não confia não. Tem que ler. Por isso que 1 Tessalonicenses, querido, diz assim, ó: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Em algumas versões fala, retenha o que é bom. O conselho cristão bíblico no Novo Testamento é não rejeitem as profecias. No final, e aí é só você fazer uma harmonia lógica. Se todo momento importante da história Deus levanta um profeta, no final da profecia de maior tempo Deus não levantaria. Num período onde Deus levantaria um profeta para preparar o povo para o encontro, foi o século que mais trouxe distrações e ruídos, de invenções, de novas ideologias, de novas visões. Queridos, não deixem passar uma das coisas mais valiosas da origem deste povo adventista. O movimento adventista, ele surge dessa forma aqui, ó. O que nós devemos pregar? A Bíblia. O movimento adventista surge para pregar a Bíblia. E qual que é a mensagem central da Bíblia? A cruz, Jesus Cristo, a salvação. Essa é a mensagem central. Eles esperam desde o passado o Messias vir para que ele salve-nos através do sacrifício de sua própria vida.
E essa mensagem desse povo adventista, que Deus levanta um profeta e ele se mantém hoje espalhado pelo mundo inteiro. Por que a gente está espalhado pelo mundo inteiro? Sabe por quê? Porque é nos dada a orientação de que nós deveríamos levar essa mensagem a todo mundo, a toda geração, para que então venha o quê? O fim. Então essa mensagem é pregada em todo o planeta. E aí o movimento adventista, ele pega, seguindo a compreensão profética, entende, a nossa mensagem de um Cristo que se sacrificou precisa ser pregada em 3 importantes mensagens que o Apocalipse 14 fala, que são as 3 mensagens angélicas. A mensagem de que começa um juízo, a mensagem do que o erro foi revelado, caiu a grande Babilônia, e a mensagem de que você deve ser fiel aos mandamentos e manter o testemunho de Jesus. E não receber a marca da besta. Ou seja, não, essas são as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens angélicas, elas contornam o mundo. Essa é a ideia do símbolo aqui. Ó. A ideia do logo é justamente essa, uma mensagem de 3 anjos que circundam o mundo inteiro. E fazendo o quê? Quando as 3 mensagens circundam esse globo, faz o quê? A forma de um foguinho. Por quê? Porque nós não podemos fazer isso por nossas forças. Nós só podemos fazer isso pela força do Espírito Santo. E é por isso que surge o nosso símbolo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nosso símbolo, ele representa isso. A Bíblia, a mensagem de Cristo, as 3 mensagens angélicas que devem ser pregadas pelo poder do Espírito a todo mundo. Você, querido, não faz parte de um povo que nasceu no fundo de uma garagem. Você nasceu de um cumprimento profético. E hoje a gente precisa resgatar as raízes da nossa origem para que a gente tenha segurança de falar daquilo que acreditamos. Eu hoje conheço adventistas que têm vergonha e medo de falar sobre o dom profético. Ontem eu estava no estudo, no pôr do sol, de uma moça que se batizou recentemente. E ela recebeu um monte de amigos que são católicos, espíritas e tudo mais. E essa moça, na hora que ela falou o seguinte, é porque a gente, eu gostei muito, eles são muito meus amigos, a gente estava conversando. Muitos meus amigos me apoiaram quando eu me converti, hoje eu sou adventista e tudo mais. E aí ela continuou falando e falou assim, não, porque a gente tem uma profetisa na igreja adventista, que é lá do século XIX, e ela recebeu muitas mensagens incríveis para a família, saúde, educação e tudo mais. E eu fiquei vendo ela falar, eu falei assim, eu conheço um monte de adventistas que tem medo de falar que acredita em Ellen White, porque talvez seja motivo de chacota entre os próprios adventistas. Igreja, nós no dia 22 de novembro, aqui, nós vamos nos tornar igreja. Não seremos mais grupo, vamos nos tornar igreja. Vamos ter uma cerimônia linda aqui, vamos ter administração envolvida, vamos ter um movimento grande aqui. Nós vamos estabelecer os líderes desta igreja, e ela será uma igreja. Mas eu quero que você saiba que esse grupo se torna uma igreja que não nasceu no fundo de uma garagem. Uma igreja que reflete a origem em aspectos proféticos. É por esse motivo que a igreja não é uma coisa que você fala assim, como estão fazendo hoje. É self-service. Eu gostei daquela lá, eu vou lá porque aquela música é legal. Não, eu gostei daquela lá, porque aquela lá quem prega é mais legal. Não, eu vou naquela porque aquela tem parede preta no fundo. Então, não é assim. Aquela lá, o púlpito é legal, que é um barril. Não é assim, a gente não escolhe igreja dessa forma. Ou, como alguns fazem, não, eu vou naquela lá porque lá é muito mais divertido. As pessoas fazem coisas divertidas. A gente está assim. Eu quero que você entenda que se você quiser realmente ser fiel a Deus, você precisa entender que a sua maneira de interagir com a Bíblia precisa ser muito mais relevante, muito mais significativa. E é só para você entender que a gente não está aqui porque aqui é mais bonitinho e tem uma vista bonita. A gente está aqui porque a gente sabe que a gente veio de um contexto profético. E você foi chamado para fazer parte desse contexto profético. Então vamos resgatar as nossas raízes. Vamos nos debruçar na Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Vamos olhar para os escritos dos pioneiros do dom profético para entender os conselhos e as orientações e as ordenanças que este Espírito deu a Ellen White. Para que você tenha uma vida coerente com aquilo que você está acreditando. Nós vamos ter uma mensagem musical. E depois que nós cantarmos, eu quero orar com vocês. Eu vou pedir para vocês não se retirarem, porque eu preciso fazer um momento rápido aqui com a Júlia. Então, por favor, não saiam os membros da Igreja Adventista de Luciano, tá bom?
Tá bem? Deus te abençoe. Acho que renovar é um termo que precisa estar na nossa mente, né? E fazer novo, de repente, não é fazer as coisas novas, é resgatar aquilo que define a nossa identidade. Espero que você dê espaço para que o dom profético fale ao seu coração. Não só o dom profético que foi nos revelado através do cânon sagrado,
mas que a gente dê ouvido aos profetas, como o conselho de Paulo, e que assim sua vida seja abençoada por seguir esses conselhos, tá bom? Deixa eu orar com vocês. Querido Deus, eu agradeço pelo seu cuidado, amor e carinho, que a sua bondade nos dirija e nos dê sabedoria. Deus, hoje nós vemos que as pessoas que seguem os conselhos revelados a nós, a esse povo, no final dos 2.300 anos, são pessoas que vivem melhor, que vivem com saúde, que têm um princípio ativo na família muito positivo. E nós queremos, Senhor, resgatar algumas coisas da nossa origem, para não esquecermos que surgimos e fazemos parte de um povo que vem de um contexto profético. Obrigado porque o Senhor levanta profetas, porque o Senhor ainda fala, o Senhor ainda se comunica, é um comunicador com excelência. Fala através de detalhes da nossa vida, mas ainda tem os seus porta-vozes da Bíblia e até hoje, através do dom levantado por Ellen. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado e amor com a sua igreja. Volta logo, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos viver uma realidade nova e diferente. Nos ajude para que não nos percamos e não sejamos sequestrados pelo mundo repleto de distrações e coisas que nos afastam do Senhor. Abençoa a sua igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, antes de a gente